Shalom, então, para todos vocês. Vamos começar mais um dia dos nossa leitura. Hoje já vamos para o capítulo 3, viu? Olha só, já chegamos ao capítulo 3 já. Vamos iniciar hoje o capítulo 3. Assim como fazemos, né? Porque não dá tempo da gente ler tudo. Antes da gente começar, quero orar com você. Hoje eu quero que você apresente a Raquel nas suas orações. A Raquel não está passando bem de saúde, está um pouco com a garganta infeccionada, muita dor no ouvido, muita gripe. Então vamos estar orando pela vida da Raquel. Ela nem vai participar aqui no ao vivo hoje. Acho que ela nem entrou, nem está entrando hoje, nem mexendo no celular hoje. Mas eu quero que você coloque a Raquel nas suas orações, tá bom? Vamos orar então pra gente iniciar. Riquele, boa noite, Riquele, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Então vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, o Espírito Santo de Deus, meu amado Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, que estamos aqui, Senhor, na frente, Deus, desse projeto de leitura, Senhor, do livro A Cultura do Jejum. Ó Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor agora, Pai, que o Senhor vai de encontro agora, Deus, com a vida da Raquel, Senhor. Deus, venha restaurar, Deus, a saúde da tua filha, da tua serva, Pai. Ó Espírito Santo, venha curar, Senhor, a garganta, o ouvido, Senhor, a cabeça, tudo que tem trazido desconforto para sua filha, Senhor. Eu peço que o Senhor venha curá-la agora, nesse momento, Senhor. Ó Espírito Santo, até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Senhor, abençoe essas pessoas que já estão aqui, aquelas que irão assistir depois através do Instagram, do YouTube, Senhor. Senhor, o Senhor pode ir de encontro com essas pessoas agora, Senhor. Senhor, me dê graça, me dê sabedoria, Senhor. Deus, que não venha ser eu aqui falando, lendo, Senhor, mas que venha ser o teu Espírito através da minha vida, me dando graça e sabedoria, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começarmos, como eu gosto sempre de estar lendo, né? Um versículo. Quero estar lendo com você. Antes de começar, quem aí leu o livro que eu falei na outra live? Livro de Joel. Quem teve o interesse de ler o livro de Joel? Porque hoje vamos falar muito sobre o livro de Joel. Que era bom vocês já terem lido, se familiarizado, né, com o livro. Mas quero estar lendo com você aqui em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3, o versículo do 8 ao 10. Quero ler com vocês aqui. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Você viu aqui, meu querido, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, né? O dia é como 1000 anos, né? Aqui ele está falando um pouquinho sobre a volta dele. Que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Pode ser agora. Podemos estar aqui nessa live agora ao vivo quando de repente a trombeta tocar. E nós não vamos mais estar aqui, né? Mas por que? Muitos perguntam, mas eu já ouvi falar que Jesus está voltando há tanto tempo, né? Nossa, há muito tempo se fala isso, que Jesus está voltando e nunca volta. E eu lendo esse versículo eu compreendi o porquê. Porque Ele é paciente por causa de nós. Vamos fazer uma pequena reflexão agora sobre a nossa vida. Se os anjos tocarem agora as trombetas, será que nós subiremos? Será que estamos prontos?
Será que estamos preparados para o arrebatamento da igreja? E aqui ele fala que ele é paciente por nossa causa. Então isso quer dizer que nós não estamos prontos, nós não estamos preparados. Por isso nós temos que ter uma vida de constante, de diariamente temos que estar aos pés de Jesus. Se vocês não olharam nossos stories aí, eu coloquei um pequeno vídeo falando um pouquinho sobre isso. Que o diabo ele quer nos distrair. Ele quer nos distrair para que quando Jesus voltar nós fiquemos. E como nós temos sido distraídos, né? Com redes sociais, com televisão, com trabalho, com coisas supérfluas. Quanto nós temos sido distraídos, né? Então aqui ele fala que é por causa de nós, ele espera que nós nos arrependamos para que ele possa voltar. Quantos hoje estão aí no mundo das drogas, estão aí no mundo do crime, se prostituindo, se embriagando, né? E Jesus, ele quer salvar todos. Ele quer salvar todos. Aquele versículo assim, ó. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Mas será que o mundo tem amado a Cristo? A Deus? Para nós pensarmos, uma pequena reflexão só para introduzir aqui na nossa leitura, porque tem a ver com a nossa leitura, viu? Por isso que eu quis ler com vocês esse versículo. Então, primeiro, uma pequena reflexão só para a gente começar nossa leitura, nosso aquecimento, né? Então, vamos para nossa leitura. Você que tem o livro, nos acompanha aí pelo livro também. Coloque o seu livro aí. Pra gente começar a nossa leitura. Milena Carla também acabou de entrar aí. Seja bem-vinda, Milena Carla. Hoje eu estou com um instrumento novo aqui, mas vocês vão me ajudando aí. Se der alguma coisa errada, eles vão me perdoando. Que agora eu vou conseguir ler o livro sem ficar segurando o celular, tá? Vamos lá. Vou virar aqui a câmera. Deixa eu posicionar ela aqui. Vamos lá. Capítulo 3. Um olhar para o futuro. O jejum é um aspecto extremamente importante para o estilo de vida da igreja neotestamentária do final dos tempos, Maes Chávida. Abordei no capítulo anterior a importância de olhar para trás, para o passado e lembrar que a história do cristianismo carrega consigo indubitavelmente a prática do jejum. Qual o valor, porém, dessa constatação? Por certo, há um incentivo a preservar o legado e a obedecer à instrução dada por nosso Senhor. Contudo, para alcançar a macrovisão bíblica correta e abranger sobre o jejum, é necessário também olhar adiante para o futuro. Estou convicto de que este é um terreno profético. Concentrarei minha argumentação, no entanto, no ensino profético das Escrituras e não em palavras proféticas liberadas à igreja por meio de muitas vozes levantadas por Deus. Vale ressaltar que, por discernimento espiritual, é possível averiguar se há de fato uma convocação divina por trás das palavras dos profetas. Mas, sem dúvida, trata-se de um campo subjetivo sobre o qual alguns podem dizer: eu sinto que é de Deus, enquanto outros, eu não sinto que tal convocação seja de Deus. As Escrituras são, portanto, solo firme. Por elas, podemos avaliar de forma concreta a vontade de Deus.
uma vez que ele a revela por meio de sua palavra. Por isso, convido-o a considerar atentamente a mensagem desse capítulo. Tempos de restauração. Uma das características do tempo que antecederá o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo é a restauração. Pedro anunciou tal verdade incontestável. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3, versículos 19 ao 21. Destaques meus. O apóstolo pregava o evangelho e chamava os pecadores ao arrependimento e à conversão, apontando como consequência a vinda de tempos de refrigério. Nesse contexto, o apóstolo mudou o foco de sua mensagem para o tempo do fim. E que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Considerando que Jesus já viera ao mundo e após sua ressurreição ascenderá aos céus, indubitavelmente, a palavra enviem indica seu regresso. Na continuação do sermão, fica mais evidente, ao qual é necessário que os céus recebam até os tempos da restauração de todas as coisas. Em outras palavras, Deus enviará novamente seu Filho. No entanto, isso não acontecerá ainda. Não até o tempo de restauração de todas as coisas. A expressão até indica o tempo de permanência de Jesus com o Pai antes de sua vinda. Portanto, o evento consumador da redenção não pode dar-se sem que seja precedido pelos citados tempos de restauração. No mesmo trecho bíblico, há outro termo importante para a correta interpretação. Receba. A palavra grega empregada nos manuscritos antigos é deromê. Seu significado, de acordo com Strong, é levar consigo, segurar, pegar, receber, usado para um lugar que recebe alguém, receber ou esconder acesso a um visitante, não recusar relação ou amizade, receber com hospitalidade, receber na família de alguém para criá-lo ou educá-lo, de coisas oferecidas pelo falar, ensinar, instruir, receber favoravelmente, dar ouvidos, a abraçar, tornar próprio de alguém. O dicionário Vini define deromê como receber por recepção, deliberada e pronta do que é oferecido. Na maioria dos textos bíblicos que a contém, a palavra foi traduzida como receber. Mateus 18, versículo 15. Em outros versículos, também se encontram as traduções tomar, Lucas 2, versículo 28, acolher, Lucas 9, versículo 11, aceitar, 1 Coríntios 2, 14, participar, 2 Coríntios 8, versículo 4, atender, 2 Coríntios 8, versículo 17. No contexto que estamos analisando, Atos 3, do versículo 19 ao 21, a Bíblia de Jerusalém optou pela expressão acolher. A quem o céu deve acolher, até que já a Bíblia amplificada registra, o qual o céu deve receber e reter, até que a Reina Valera, em português, preferiu a expressão guarde, o qual o céu guarde até que. A Nova Versão Internacional, NVI, traduziu assim: é necessário que ele permaneça no céu até que.
Por último, e seguido a mesma linha de tradução da NVI, a nova versão transformadora, a NVT, também usa o verbo permanecer. Ele deve permanecer no céu até. O consenso, tanto na perspectiva semática da palavra deromê, quanto na interpretação da mensagem completa, é a ideia de o céu. Segurar, reter Jesus, de modo que ele permaneça até que. Em outras palavras, o céu o recebeu e não irá devolvê-lo sem que algumas coisas se cumpram primeiro. Quais? De acordo com as Escrituras, vimos que se trata dos tempos da restauração de todas as coisas. Que coisas? Toda e qualquer coisa, sem exceção? Não. A palavra final explica: até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Profecias foram anunciadas para indicar eventos necessários que antecederão a volta de Cristo. Cada uma delas terá cumprimento. Deus mesmo declarou: eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Jeremias 1, versículo 12. Posteriormente, Pedro escreveu em sua segunda epístola: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura convém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Há muitas profecias que ainda se cumprirão. Algumas delas são de dupla referência, ou seja, refere-se tanto a circunstâncias passadas como a futuras. Ou aplica-se igualmente a pessoas distintas. Uma delas, proferida por Joel, enquadra-se no assunto que nos propomos avaliar e está relacionada com o derramar do Espírito Santo no tempo do fim. É o chamado para que o povo de Deus responda com jejuns. Jesus, portanto, antecederão o cumprimento do derramar do Espírito Santo. Primeiramente, devemos observar o que Deus queria fazer naquela época. Depois, constataremos que a profecia se replica, estendendo-se também a um tempo futuro. Tudo começa com um chamado ao arrependimento, que devia ser marcado não só por orações, mas também por jejuns. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Joel 2, versículo 12. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Joel 2, versículo 15. Na sequência, o versículo 18 indica uma etapa do cumprimento da profecia que se deu especificamente naqueles dias. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se padeceu do seu povo. Joel 2, versículo 18. Vamos ao conteúdo principal da profecia de Joel. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, versículo 28 ao 32a. Como sabemos que a profecia de Joel também possui efeito replicado no futuro?
Porque Pedro, em seu sermão do dia de Pentecoste, explicando a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Cristo, atestou: mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel. Atos 3,16. Na sequência de sua mensagem, Pedro recitou precisamente Joel 2, versículo 28 ao 32. Isso não indica que o restante a se cumprir da profecia de Joel, com feito, foi contemplado e cumpriu-se plenamente no início da história da igreja? Não, cumpriu-se parcialmente e ainda possui resultados semelhante, pendente, reservado ao final dos tempos. De que forma se chega a essa conclusão? Simplesmente observando que a parte da profecia que se cumpriu foi a primeira, contida nos versículos 28 e 29, que falam do derramar do Espírito Santo e de suas manifestações na vida do povo de Deus. E a parte que não se cumpriu encontra-se nos versículos 30 e 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Constatamos que isso não se cumpriu, não somente pela falta de relato correspondente na Bíblia e na história, mas também porque o próprio Cristo situou o cumprimento de tal palavra ao final da grande tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 29. João também relacionou esse cumprimento literal e dramático com a tribulação que antecede o retorno glorioso de Jesus. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os figos verdes enquanto sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 6, versículo 12 e 14. Não há dúvidas, portanto, de que haverá um cumprimento replicado da profecia no tempo que antecede a vinda de nosso Senhor. Inclusive, Pedro acrescentou a expressão nos últimos dias, na aplicação que fez da profecia de Joel, Atos 2,17. A fim de entendermos melhor os desdobramentos futuros, devemos considerar outra figura associada à mesma profecia. Antes de mencionar o derramar do Espírito Santo, Joel anunciou que Deus enviaria chuvas. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhe dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Joel 2,23. Primeiras e últimas chuvas. As chuvas apontam alegoricamente para o derramar do Espírito Santo. Parece-me que foram apresentadas intencionalmente por intermédio do profeta, como uma ilustração tanto do que se deu em Pentecostes, quanto do que haverá de cumprir-se no tempo do fim. Curioso é que a mesma analogia é empregada por Tiago, quando fala a respeito da vinda do Senhor.
Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Tiago pede paciência na espera pela vinda do Senhor, sinalizando que ela não se daria tão rapidamente quanto os crentes do primeiro século esperavam. O argumento usado é que o lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra. Quem é o lavrador e quem é o fruto da terra nessa analogia? Se o contexto é a vinda de Cristo, presume-se que ele seja o lavrador e nós o fruto de sua vinha. O próprio Jesus empregou a alegoria nesses termos. Mateus 21, versículo 33 ao 44. João 15, do 1 ao 8. Mas por que o lavrador Cristo precisa de paciência? Porque ele deve aguardar até que a terra receba as primeiras e as últimas chuvas. A expressão também, traduzida em outras versões como chuvas, temporã e seródia, indica dois momentos distintos de chuva. Um que precede a aragem e a semeadura da terra e outro antes da colheita. No Novo Dicionário Bíblico, Chaplin, o autor Russell Chaplin, detalha o processo. Para os agricultores, o que mais importa é a distribuição das chuvas durante o ano. Essa distribuição é muito desigual realmente. Nenhuma chuva cai durante os 4 meses mais quentes do ano, de junho a setembro. Isso é equilibrado por um inverno fresco e chuvoso. Mas do ponto de vista do agricultor, os dois períodos críticos são o começo e fim da estação chuvosa, quando as temperaturas são altas o bastante para promover o crescimento das plantações e o solo ainda está bastante úmido para o cultivo. Portanto, as atividades dos agricultores prendem-se diretamente ao regime das chuvas, dependendo de seu início. As chuvas começam em outubro, geralmente com uma série de temporais. E a aragem e a semeadura podem então começar no solo compactado. Se o começo da estação chuvosa se adia, a produção anual sofre. E se o adiantamento é muito grande, pode nem haver colheita. Portanto, essas primeiras chuvas são importantíssimas. Na outra extremidade do inverno, as chuvas continuam até abril e maio. Quando as temperaturas são elevadas, sendo mais valiosas do que as chuvas de janeiro e fevereiro, quando as temperaturas são mais baixas, aquelas chuvas aumentam a produção por cada dia que elas se prolongam. Por isso é que os agricultores esperam ansiosos pelas últimas chuvas. Então, o que se entende da alegoria? Que as primeiras chuvas do derramar do Espírito Santo vieram no dia de Pentecostes, para anteceder o início da semeadura do Evangelho no mundo. Cristo, entretanto, está aguardando pacientemente até que a terra receba as últimas chuvas, aquelas que antecederão a colheita, um derramar do Espírito Santo reservado ao tempo do fim. O céu está retendo a vinda de Cristo até que Deus restaure todas as coisas que foram preditas por seus profetas, o que inclui, como constatamos, a profecia de Joel. Jesus virá, então, depois das últimas chuvas. Ou seja, um dos grandes sinais escatológicos que antecedem o retorno de nosso Senhor é um poderoso avivamento. Isso é inquestionável. Não importa qual seja a cronologia dos eventos finais em que você acredita. Devemos esperar por um novo e, quem sabe, até maior Pentecostes. Entre as primeiras e as últimas chuvas não costumam chover.
Não penso ser coincidência que entre o derramar inicial do Espírito Santo e os tempos que vivemos, houve a chamada Era das Trevas, período no qual a igreja se desviou muito de seu propósito e verdades iniciais, além de o mover e as manifestações do Espírito Santo terem minguado a ponto de existir muito pouco registro de suas ocorrências. A partir da Reforma Protestante, é possível notar um crescente movimento de restauração das verdades bíblicas. Mas em termos de derramar do Espírito Santo, nada se compara ao que passamos a provar desde o início do movimento pentecostal. E essas últimas chuvas atingirão sua plenitude. Muitas vozes proféticas, à semelhança de Elias, estão anunciando. Já se ouve o barulho de abundante chuva. 1 Reis 18, versículo 41. Não importa se o que vemos é apenas uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. 1 Reis 18, versículo 44. A movimentação no reino espiritual já é perceptível. Note, no entanto, que a promessa carrega um requerimento condicional. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Joel 2, versículo 28. O grande avivamento virá depois de quê? Se voltarmos aos versículos anteriores, encontraremos a ordem divina. Proclamem um santo jejum. Joel 2, versículo 15, que tanto valeu para os dias de Joel, quanto vale para hoje. O jejum era um ato de humilhação associado à tristeza, seja pelo arrependimento ou mesmo pelo luto. E a convocação divina tratava exatamente disso. Reúnam o povo, santifiquem a congregação. Congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Joel 2, versículo 16 ao 17. Hoje vamos ler até aqui, tá bom? Na próxima live vamos estar finalizando esse capítulo. Deixa eu só voltar para mim aqui rapidinho, para a gente fazer umas considerações finais aqui. Gente, eu achei tão maravilhoso esse capítulo que quase não precisa de dar explicação nenhuma. Vocês acharam que foi bem explicado aqui? Eu achei que foi muito bem explicado aqui o que o autor quis dizer aqui. Ela foi bem expressada. Nem precisaria de nenhuma aplicação minha aqui, né? Só vou apontar algumas coisas que eu achei importante aqui, da gente comentar. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Aí, voltamos. Vamos só dar só umas pinceladas aqui, né, do que a gente... pra fixar mais na nossa mente. Mas eu achei muito interessante aqui. Aqui ele fala do que acontecerá antes da volta de Cristo, né? Antes do Senhor Jesus Cristo voltar. Aqui ele fala que vai ter que ter um tempo de restauração. Vai ter que haver restauração. O apóstolo aqui, o Pedro, ele pregava o evangelho e chamava os pecadores ao arrependimento e à conversão, apontando como consequência a vinda de tempos de refrigério. O que o apóstolo Pedro estava falando aqui naqueles dias serve para nós hoje. Deus tem nos convocado a arrepender dos nossos pecados. Ele tem nos convocado à conversão verdadeira e genuína da nossa vida.
Aqui ele fala também: Deus enviará novamente seu filho. No entanto, isso não acontecerá ainda. Não até o tempo de restauração de todas as coisas, né? Cristo vai voltar, mas não ainda. Precisa haver um tempo de restauração, de conversão, de arrependimento. Precisa haver isso. Até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Profecias foram anunciadas para indicar eventos necessários que antecederão a volta de Cristo. Cada uma delas terá cumprimento. E muitas dessas profecias já estão se cumprindo agora, no nosso tempo. Só a gente ler um pouco a Bíblia que nós vamos ver que os sinais estão acontecendo. As profecias que foram dadas há muito tempo atrás estão se cumprindo a cada dia. A cada dia que passa, temos mais evidência, mais provas que está cumprindo as profecias. E muitas ainda vão cumprir ainda. Nós estamos pensando que estamos já no final. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Uma delas, a proferida por Joel, enquadra-se no assunto que nos propomos a avaliar e está relacionada com o derramar do Espírito Santo no tempo do fim. É o chamado para que o povo de Deus corresponda com jejuns. Jejuns, portanto, antecederão o cumprimento do derramar do Espírito Santo. É o que eu falei, se eu não me engano, na live anterior, ou no capítulo 2. Queremos muito viver um avivamento. Queremos muito, desejamos participar desse avivamento. Mas o que nós temos feito para que esse avivamento aconteça? Aqui é claro em dizer que o derramamento do Espírito só acontece com o jejum. Só que hoje, infelizmente, temos perdido a cultura de jejuar. Infelizmente, poucos pastores têm falado sobre o jejum. Se na sua igreja o seu pastor fala sobre o jejum, fique nessa igreja. Fique com esse pastor, que ele tem falado sobre o jejum. Se os seus líderes têm te orientado a jejuar, jejue. Precisa ser falado mais sobre o jejum. As pessoas já estão banalizando o jejum, já não acham mais necessário jejuar. Primeiramente, devemos observar o que Deus queria fazer naquela época. Depois, constataremos que a profecia se replica, estendendo-se também a um tempo futuro. Por isso que eu falei para vocês, eu queria que vocês lessem Joel. Queria que vocês lessem. Você que não leu ainda, tem um tempinho essa semana, amanhã, leia Joel com carinho. É muito interessante o que é falado em Joel. Coisas que estamos vivendo em Joel fala. Joel fala. Não há dúvidas, portanto, que haverá um cumprimento replicado da profecia no tempo em que antecede a vinda de nosso Senhor. Aqui ele fala um pouco, que eu achei muito interessante isso aqui, sobre as primeiras e as últimas chuvas. Na hora que eu li isso aqui, eu falei, nossa, ele está falando sobre chuvas, né? Chuvas derramadas de água. Mas não é isso que ele estava querendo dizer. Ele está querendo falar sobre o derramar do Espírito Santo. E aqui ele faz uma analogia aqui sobre o agricultor, né? Que eu achei muito interessante isso. Porque os agricultores, eles anseiam, eles precisam, é muito importante as primeiras chuvas, como também é muito importante as últimas chuvas antes da colheita. Eu não sabia disso. E aqui ele falou que as primeiras chuvas foi quando o evangelho começou a se difundir sobre a terra, a se espalhar sobre a terra. Que foi as primeiras chuvas. As primeiras chuvas também foi quando teve o derramar do Pentecostes, o dia de Pentecostes, né? E também ele fala isso aqui, ó. Aqui, ó. Cristo, entretanto, está aguardando pacientemente até que a terra receba as últimas chuvas, aquelas que antecederão a colheita, um derramar do Espírito Santo reservado ao tempo do fim. O céu está retendo a vinda de Cristo até que Deus restaure todas as coisas que foram preditas por seus profetas, o que inclui, como constatamos, a profecia de Joel. Jesus virá então depois das últimas chuvas. Então aqui fala que é Cristo que está retendo a volta
de que Deus está retendo a volta de Cristo. Por quê? Porque precisa que as profecias se cumpram para que Jesus volte, né? Um dos grandes sinais escatológicos que antecedem o retorno de nosso Senhor Jesus é um poderoso avivamento, foi o que eu acabei de dizer. Irá acontecer um grande avivamento, quem sabe até maior do que o que foi em Pentecostes, né? Irá acontecer esse grande avivamento. E a movimentação no reino espiritual já é perceptível. Nós que somos seres espirituais também, que temos o Espírito Santo, nós já sentimos que tem algo acontecendo. Ou é só eu que estou sentindo essas coisas? Vocês sentem também? Tem dia que você fica numa angústia, uma saudade de um lugar que você não sabe qual que é esse lugar. Vocês já sentiram isso? Falem comigo aqui. De vez em quando eu sinto isso, uma saudade de algum lugar, uma angústia no espírito. Esse é o Espírito Santo que desejando ir embora para casa. O Espírito Santo está cansado de ficar nessa terra. Ele está cansado. Ele tem clamado que ele quer voltar para casa. O grande avivamento virá depois de quê? Se voltarmos aos versículos anteriores, encontraremos a ordem divina. Proclamem um santo jejum, que tanto valeu para os dias de Joel, quanto vale para hoje. Eu creio que Deus tem levantado pessoas para falar sobre jejum, não é à toa. É porque Ele precisa que as pessoas proclamem um santo jejum. Aqui fala. Nós queremos muito que Jesus volte logo, mas nós não estamos nos movendo para que isso aconteça. Não estamos jejuando. Nós não temos levado o evangelho a sério. Sabe o que eu costumo dizer? Nós somos um pouco egoístas. Nós somos egoístas, sabe por quê? Nós clamamos a volta de Jesus. Mas quantas pessoas que você tem ganhado para Cristo? Você quer ir para o céu sozinho? Você quer ir para o céu sozinho? Isso é um pensamento egoísta. Nós precisamos proclamar o evangelho com urgência. Almas estão perecendo. Todos os dias alguém morre sem conhecer Jesus. E às vezes era você que era para ter pregado para essa pessoa. E o que você tem feito? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas? Isso é de se pensar, né? É uma reflexão a se fazer agora. Uma reflexão. E aqui encerramos a nossa live de hoje. Vamos continuar na quarta-feira. Sexta-feira vamos ter sorteio, viu? Sexta-feira temos sorteio. Então você que está me assistindo aí, tanto pelo canal do YouTube ou pelo Instagram, aqui, você vai ter que fazer algumas coisas para você participar desse sorteio. Primeiramente, você vai ter que fazer o print que eu vou fazer agora, tá? Você vai fazer o print aqui agora. Vamos lá? Para me continuar falando? Prontinho. Fez o print? Assim que acabar aqui, você vai nas suas redes sociais e você vai colocar nos seus stories com a seguinte hashtag. Hashtag família vivendo Filipenses 4. Tá bom? E você também que está no YouTube, você precisa ser inscrito no canal também. Seja inscrito no nosso canal. Você precisa curtir esse vídeo e comente nesse vídeo também. E compartilhe também. Compartilhe aí para chegar a mais pessoas. Tá bom? E também eu preciso que você faça o seguinte. Na hora que acabar essa live aqui também, você vai colocar nos comentários o que Deus falou com você nessa live. Qual foi o tema central dessa live? Qual parte o Espírito Santo mais falou com você? Você também do YouTube também. Coloque nos comentários aí. Qual parte Deus mais falou com você? O Espírito Santo mais falou com você? Tá bom? Então nós vamos orar pra gente encerrar. E eu te espero. E eu te espero a quarta-feira que vem, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês a nossa nova caneca. Olha que linda. Chegou hoje, tô estreando hoje a nossa caneca. Isso aqui ela foi um teste pra gente ver se ia ficar bom. E em breve vamos fazer sorteio dessa caneca também.
Pra você tomar o seu chazinho aí, seu leitinho quente. Eu tô bebendo água mesmo aqui. Tá bom? Então eu quero orar com você. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Muito obrigada pelo apoio, porque se vocês não tivessem aí, estaria muito ruim aqui pra mim ler também, né? Então, quero orar com você agora. Feche os seus olhos. Senhor Deus, meu Pai, oh meu Senhor amado e querido Paizinho, Senhor, muito obrigada por essa live de hoje. Obrigada, Senhor, por essa leitura tão maravilhosa, tão importante de hoje. Senhor, nos dê um despertamento espiritual, Pai. Nos desperte, Senhor, para proclamarmos um jejum ao Senhor, Pai. Oh, Espírito Santo, nos move, Senhor, para pregar a Tua palavra, para ganhar almas para o Senhor, Jesus. Oh, Espírito Santo, nos motiva. Oh, Senhor, nos dê ânimo, Senhor, para pregar, para falar do Senhor para as pessoas, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui. Senhor, que esse vídeo venha chegar, Deus, nas pessoas, Pai. Que esse vídeo venha poder chegar, Senhor, naquelas que precisam ouvir, Deus, acerca da Tua palavra, Senhor. Que esse vídeo venha chegar, Senhor, que venha ter salvação de alma, Senhor. Que venha ter arrependimento, Senhor, dos seus pecados. Oh, Espírito Santo de Deus, essa live não é aqui para mim me mostrar, para mim me vangloriar, Senhor. Essa live, esse vídeo é para ganhar almas para o Senhor. É para que as pessoas venham adquirir conhecimento, Senhor, acerca das suas verdades, Pai. Senhor, muito obrigada por essas pessoas que ficaram comigo aqui até o final. Aquelas que vão assistir depois, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Entra na casa delas, Senhor. Visita a vida espiritual delas, Senhor. Aquelas que estão desanimadas, que estão angustiadas, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, tirar toda a angústia, toda a tristeza, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Beijinho pra vocês. Até quarta-feira, viu?